Olá, querido irmão, querida irmã, que alegria poder estar com você neste momento tão especial, partilhando uma palavra que vem diretamente do coração de Deus para o seu coração. Quero que você se sinta acolhido, amado e lembrado de que o Senhor cuida de cada detalhe da sua vida. Talvez hoje o seu dia tenha sido corrido, talvez tenha sido pesado ou até mesmo marcado por lutas e dificuldades. Mas saiba de uma coisa, você não está sozinho, não está sozinha. O Espírito Santo está presente e Ele mesmo conduz este encontro que não é por acaso, é parte do plano perfeito de Deus. Eu creio que, a cada vez que paramos por alguns instantes para ouvir a voz do Senhor, algo em nós é renovado. É como se recebêssemos um novo fôlego, um novo ânimo para continuar caminhando com fé e perseverança. É exatamente isso que desejo para você agora, que sua vida seja fortalecida, que seu coração encontre paz e que a esperança floresça dentro de você, não importa o que esteja acontecendo ao seu redor. Então, prepare o seu coração para o que Deus tem para ministrar hoje. E antes de seguirmos adiante, quero te pedir com muito carinho, se inscreva aqui no canal, deixe o seu like e no final compartilhe nos comentários o que essa mensagem falou com você. Isso nos ajuda a alcançar mais vidas e espalhar a luz do Evangelho. Palavra do dia, mensagem e oração da noite. Hoje, o Senhor nos convida a refletirmos em uma passagem poderosa que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, onde lemos: Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais os seus passos. Querido irmão, querida irmã, perceba que o apóstolo Pedro nos lembra de algo extraordinário. O nosso chamado em Cristo não é apenas receber bênçãos, não é apenas experimentar milagres, mas é, sobretudo, seguir os passos de Jesus. E seguir os passos de Jesus significa aprender a viver como Ele viveu, a amar como Ele amou, a perdoar como Ele perdoou e até mesmo a suportar dores e provações com a mesma firmeza e esperança que Ele nos mostrou. Muitas vezes pensamos que ser cristão é apenas estar em momentos de alegria e vitórias, mas Pedro nos ensina que há um chamado maior: sermos imitadores de Cristo. Isso implica, sim, em carregar a nossa cruz, mas também implica em vivermos com propósito, sabendo que cada passo dado com fé e confiança no Senhor nos aproxima mais da eternidade. Essa palavra é para você que talvez esteja enfrentando um tempo de provação, de incompreensão ou até mesmo de dor. O próprio Cristo padeceu por nós. Ele não apenas deu a sua vida na cruz, mas também passou por rejeição, traição, abandono e sofrimento para nos mostrar que mesmo nas maiores adversidades é possível permanecer fiel a Deus. Ele deixou para nós um exemplo vivo, não apenas de fé, mas de perseverança. Seguir os passos de Jesus é também aprender a andar em humildade. Ele, sendo o Filho de Deus, não usurpou ser igual a Deus, mas assumiu a forma de servo. Ele não apenas falou de amor, mas demonstrou amor em atitudes, cuidando dos pobres, estendendo a mão aos enfermos, acolhendo os marginalizados e até mesmo lavando os pés dos discípulos como prova de humildade. E aqui está a grande mensagem para nós hoje. Se fomos chamados para seguir os passos de Cristo, então nossa vida precisa refletir essa luz. Precisamos ser pacificadores no meio da discórdia. Precisamos ser instrumentos de esperança no meio do desânimo. Precisamos ser boca de Deus quando muitos ao nosso redor falam palavras de derrota. Ser cristão é carregar a bandeira do amor de Cristo em cada detalhe do nosso dia a dia. Talvez você esteja se perguntando, mas como posso seguir os passos de Cristo, sendo eu tão falho, tão limitado? E a resposta é simples: meu irmão, minha irmã, não é pela nossa força, mas pela graça de Deus. É o Espírito Santo quem nos capacita, quem nos fortalece e quem nos conduz.
Cristo deixou o exemplo, mas também deixou o Consolador, o Espírito Santo, para que pudéssemos ter força e direção. Então, hoje, ao meditarmos nessa passagem, permita que o Espírito Santo fale ao seu coração. Ele está te chamando para viver uma vida que vá além das aparências religiosas. O Senhor deseja que os seus passos sejam guiados pelo exemplo do Mestre. E isso começa nas pequenas coisas, no perdão que você decide liberar, na paciência que você exercita diante das dificuldades, na bondade que você demonstra mesmo quando ninguém parece reconhecer. Quando entendemos essa verdade, começamos a enxergar as dificuldades da vida com outros olhos. Já não somos apenas vítimas das circunstâncias, mas nos tornamos discípulos que seguem os passos do Mestre. Assim como ele venceu, nós também venceremos. Assim como ele suportou com fé, nós também suportaremos. Assim como ele permaneceu firme, nós também permaneceremos firmes. Meu irmão, minha irmã, guarde no coração. Fomos chamados para seguir os passos de Cristo. Não há chamado mais nobre, não há missão mais preciosa. E ao vivermos assim, não apenas agradamos a Deus, mas também nos tornamos testemunhas vivas do seu amor neste mundo que tanto precisa de esperança. O versículo que meditamos da primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, nos traz uma verdade que atravessa os séculos e continua atual. Porque para isso sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais os seus passos. Quando Pedro escreve estas palavras, ele não está apenas registrando uma lembrança do que Cristo fez, mas está lançando um convite à prática de uma vida que imita os caminhos do Mestre. Esse "para isso sois chamados" mostra que seguir os passos de Cristo não é opcional para o cristão, mas faz parte da essência do nosso chamado. Assim como um filho aprende com o pai, assim como um discípulo aprende com o Mestre, nós fomos chamados para aprender e viver conforme os passos que Jesus deixou. Se olharmos para os evangelhos, veremos claramente o caminho que Jesus trilhou. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, ele mesmo nos diz: "Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas." Veja como ele mesmo nos aponta a direção. Aprender dele. A mansidão e a humildade de Cristo são marcas que precisamos carregar. Mas há também outra dimensão neste chamado: o padecimento. Cristo padeceu, e Pedro não esconde essa verdade. O Filho de Deus enfrentou dor, humilhação e rejeição. E por que Pedro nos lembra disso? Porque muitas vezes nós queremos seguir apenas os passos de Cristo nos momentos de vitória, mas não queremos segui-lo nos momentos de renúncia e de dor. Entretanto, é justamente na fidelidade e no sofrimento que mostramos ao mundo que pertencemos ao Senhor. Um exemplo poderoso está em Filipenses capítulo 2, versículos 5 até 8, onde Paulo declara: "De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até à morte, e morte de cruz." Esse texto nos revela a profundidade do exemplo de Cristo: humildade, obediência e entrega total. Aplicando isso ao nosso dia a dia, podemos pensar em várias situações práticas. Seguir os passos de Cristo significa não revidar quando somos injustiçados, mas responder com amor. Significa escolher o caminho da verdade, mesmo quando a mentira parece mais fácil. Significa amar os que nos perseguem, perdoar os que nos ferem, estender a mão aos que precisam, mesmo quando não recebemos nada em troca.
No Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 44, Jesus nos ensina: Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem. Esse é o coração da mensagem. Seguir os passos de Cristo é viver o amor em sua forma mais elevada. Não apenas amar os que nos amam, mas amar sem medida, porque foi assim que Ele nos amou. Outro aspecto essencial é a perseverança. Em Hebreus capítulo 12, versículo 2, lemos: Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Aqui entendemos que Cristo suportou a cruz porque tinha os olhos fixos na promessa. Seguir os passos de Cristo também significa manter os olhos fixos em Deus, mesmo quando tudo ao redor parece difícil. Muitas vezes você pode sentir que os desafios são grandes demais. Talvez enfrente lutas na família, no trabalho, nas finanças ou na saúde. Mas lembre-se, Cristo passou por tudo isso para mostrar que é possível vencer com fé. Ele é o nosso exemplo e também a nossa força. Ele não apenas nos mostra o caminho, mas caminha conosco. Seguir os passos de Cristo também implica em ser luz para os que estão ao redor. Em Mateus capítulo 5, versículo 16, Jesus nos diz: Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, as pessoas precisam ver Cristo refletido em nós, em nossas atitudes, em nossas palavras, em nossa maneira de tratar os outros. Quando perdoamos, estamos seguindo os passos de Cristo. Quando servimos com alegria, estamos seguindo os passos de Cristo. Quando permanecemos firmes, mesmo diante de tribulações, estamos seguindo os passos de Cristo. E cada passo dado nessa direção nos aproxima mais daquilo que Deus sonhou para nós. Portanto, querido irmão, querida irmã, não se desanime diante das lutas. Cristo já trilhou esse caminho e Ele deixou marcas profundas para que pudéssemos segui-lo. Ele não prometeu uma vida sem dificuldades, mas prometeu estar conosco em todos os momentos. Seguir os seus passos é ter a certeza de que nunca estamos sozinhos. Querido irmão, querida irmã, chegamos ao momento de encerramento desta mensagem e eu quero que você guarde no coração cada detalhe que o Espírito Santo ministrou até aqui. Falamos sobre o chamado que temos em Cristo para seguirmos os seus passos. E esse chamado não é apenas uma teoria, mas uma prática de vida que transforma quem somos e também transforma as pessoas ao nosso redor. O mundo em que vivemos hoje é cheio de pressa, cheio de cobranças, cheio de dores. Muitos estão vivendo sem esperança, sem direção, sem saber para onde ir. Mas quando olhamos para Cristo, percebemos que temos um caminho seguro a seguir. Ele mesmo disse em João, capítulo 14, versículo 6, Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Isso significa que seguir os passos de Jesus não é apenas imitar boas ações, mas é reconhecer que Ele é o único caminho que nos leva ao Pai. E aqui está algo muito profundo. Seguir os passos de Cristo é também confiar que Ele tem o controle da nossa vida. Às vezes, nós não entendemos as circunstâncias, não entendemos as perdas, não entendemos os porquês. Mas se lembrarmos que Ele mesmo passou pela cruz, que Ele mesmo enfrentou silêncio, dor e abandono, saberemos que Ele nos entende e que está conosco em cada detalhe. Querido irmão, querida irmã, saiba que Deus está escrevendo uma história linda com a sua vida. Mesmo que neste momento você só veja fragmentos, mesmo que pareça que tudo está fora do lugar, o Senhor continua no trono, continua conduzindo cada passo, continua cuidando de você. Seguir os passos de Cristo é também confiar no invisível.
é descansar, sabendo que no tempo certo o Pai revelará o propósito de cada situação. O Salmo 23 nos lembra: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Esse é o consolo para quem segue os passos de Cristo. Mesmo no vale, não estamos sozinhos. Ele nos conduz, nos guarda, nos consola e nos fortalece. E quando olhamos para o futuro, podemos nos encher de esperança, porque seguir os passos de Cristo não termina aqui nesta terra. Ele nos deixou a promessa de vida eterna, de um lugar onde não haverá mais dor, nem choro, nem sofrimento. Em Apocalipse capítulo 21, versículo 4 está escrito: e Deus limpará de seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Essa promessa é a certeza de que, se permanecermos firmes nos passos do Mestre, viveremos para sempre com Ele em glória. Mas até que esse dia chegue, precisamos caminhar aqui com fidelidade. E talvez você esteja pensando: eu não consigo, é difícil demais. Sim, é verdade que é difícil, mas lembre-se de que não estamos sozinhos. O Espírito Santo habita em nós e Ele nos capacita. Em Atos, capítulo 1, versículo 8, está escrito: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Essa virtude é o poder que nos permite seguir os passos de Cristo mesmo em um mundo tão contrário à fé. E é justamente aí que a sua vida se torna um testemunho. As pessoas ao seu redor talvez não leiam a Bíblia, mas elas leem as suas atitudes, elas percebem a sua fé, elas veem a sua perseverança. Seguir os passos de Cristo é viver de tal maneira que quem olha para você perceba a presença de Deus. Quero te encorajar, querido irmão, querida irmã. Não desista, não retroceda, não se deixe abater. Continue firme, continue perseverando, porque o Senhor é fiel. Lembre-se das palavras de Isaías, capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, andarão e não se fatigarão. Essa é a promessa para os que seguem os passos do Senhor. Forças renovadas, esperança constante e vitória garantida. Então, ao encerrar esta mensagem, guarde em seu coração: você não está sozinho. Você foi chamado para seguir os passos de Cristo, e o Senhor está com você em cada etapa do caminho. Ele é a sua força, Ele é a sua esperança, Ele é a sua vitória. Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti neste momento reconhecendo que precisamos aprender cada dia mais a seguir os passos de Cristo. Obrigado porque Jesus não apenas nos salvou, mas também nos deixou um exemplo perfeito de vida, de amor, de humildade e de obediência. Pai, sabemos que muitas vezes somos fracos, falhos e limitados, mas pedimos que o Teu Espírito Santo nos fortaleça. Dá-nos um coração manso e humilde, como o de Cristo. Ajuda-nos a perdoar quando formos feridos, a amar quando formos rejeitados, a permanecer firmes quando enfrentarmos as provações da vida. Senhor, lembramos da palavra que está na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 21, e declaramos que desejamos sim seguir os passos de Cristo. Queremos ser imitadores do Teu Filho em todas as áreas, na família, no trabalho, nas nossas palavras, nas nossas escolhas. Ó Pai, pedimos também que o Senhor renove a esperança de cada irmão e irmã que ora comigo agora. Se alguém está passando por um vale escuro, que sinta a Tua presença como no Salmo 23, trazendo consolo e direção. Se alguém está cansado, que receba a promessa de Isaías, capítulo 40, versículo 31, e seja renovado em suas forças. Confiamos em Ti, Senhor, porque Tu és fiel.
ajuda-nos a nunca desviar o olhar de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Que possamos caminhar cada dia mais perto de Ti, até o dia em que estaremos para sempre contigo, onde não haverá mais dor, nem choro, nem lágrimas. Nós oramos em nome de Jesus, crendo que o Senhor nos ouve e já está agindo em nossas vidas. Amém. Amado irmão, amada irmã, que bênção foi este momento de palavra e oração. Se essa mensagem falou com você, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe nos comentários o que o Senhor ministrou ao seu coração. Isso é muito importante para que a palavra de Deus alcance cada vez mais vidas.